Olá, boa tarde. Boa tarde, eu sou Daniele Ramalho e você está no Chá com Livros, um programa do Instituto Mapumalanga e Casa Brasileira, Ponto de Cultura São Sebastião, litoral norte de São Paulo. O Chá com Livros traz reflexões sobre cultura, educação e desafios contemporâneos pelo olhar da literatura. Estamos ao vivo, online, nos canais digitais do Mapumalanga e também no canal Sol Brasil, pela plataforma de streaming Sol TV. O convidado do programa de hoje é o escritor Paulo Scott. Olá, tudo bem? Tudo bom? Olá, Paulo, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, tudo Um ótimo. prazer receber você, é uma honra, a gente está muito contente. Antes da gente começar o nosso papo, eu vou falar aqui a sua biografia, uma breve biografia, não sei se a gente vai dar conta de tudo, mas uma breve apresentação da tua trajetória, do teu trabalho. Então, Paulo Scott é autor de 5 romances, Marrom e Amarelo, O Ano em que Vivi de Literatura, Ithaca Road, Habitante Real e Voláteis, além do recente romance em quadrinhos Meu Mundo versus Marta. Entre os prêmios literários recebidos estão o Prêmio Açoriano de Literatura, que ele recebeu em 2016 e em 2020, o Prêmio Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional, recebido em 2012, e o Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte em 2014. Paulo escreveu o livro de contos Ainda Orangotangos, adaptado para o cinema pelo diretor Gustavo Spolidoro, no longo homônimo vencedor do 13º Festival de Cinema de Milão. Sobre poesia, tem 7 livros lançados. Além dos livros, é autor do podcast literário De Modo Geral. Habitante Irreal, completa 10 anos e é considerado um marco da literatura contemporânea. Então, boa tarde, bem-vindo. Olá, Daniele, tudo bem com você? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Nós teremos muito assunto hoje, né? Uhum. Eu queria começar lendo aqui um trechinho da orelha do livro, onde da orelha do Habitante Real, onde o Luiz Antônio de Assis Brasil fala sobre o teu trabalho, né? E ele nos diz: o que impressiona nos textos de Paulo Scott é a mágica de transformar o trivial em estranho, o comum em perguntas, quase sempre sem respostas. E esse é o papel da verdadeira arte. E prova, como já disse alguém, que a literatura é necessária porque a vida não é suficiente. Destaco o rigor formal. Nenhuma palavra está demais e não falta nada. Com essa essencialidade, Paulo Scott organiza sua narrativa sobre o fio da navalha e o resultado é de uma inteireza impecável. Eu andei estudando bastante você e a sua obra, né? Tentando entender um pouco esse teu percurso como escritora, as suas escolhas, né, as coisas que te inspiraram e a tua história pessoal. E é muito recorrente quando se fala da sua obra, né, é muito recorrente que se fale um pouco sobre as questões da vida cotidiana, né, uma vida estranha, onde o agora é imprevisível, e você, buscando as suas referências, né, eu encontrei 2 referências que eu queria começar um pouco ouvindo por elas e um pouco por essa formação do teu olhar como escritor, né? Você citou em algumas entrevistas como referências importantes o Sartre e o Leminski, né? E o Leminski tem um texto dele, né, no Metamorfoses, ele fala: narro, logo existo, né? Eu sou, enfim, além de curadora de projetos de literatura, eu sou atriz e contadora de histórias, então as histórias me são muito preciosas e o narrar me é muito precioso.
E na náusea também, a gente tem um trecho, inclusive, da náusea aqui para ler. Peraí, deixa eu ver se Isabela vai nos ajudar aqui. Nem deixei você falar ainda, né? Desculpa. Já vou te passar a palavra. Não, fica tranquila, eu estou tranquilo. Estou chegando, peraí. Peraí que agora eu perdi o meu texto aqui, para mim está pequenininho na tela. Só um minuto. Peraí, deixa eu abrir aqui na tela grande, me perdoe. Trecho da náusea, perdão. Ao vivo tem essas coisas. Tem um trecho da náusea que diz assim: os homens. É preciso amar os homens. Os homens são admiráveis. Sinto vontade de vomitar e, de repente, aqui está ela, a náusea. Então é isso, a náusea. Essa evidência ofuscante. Existo, o mundo existe e sei que o mundo existe. Isso é tudo. Mas tanto faz para mim. É estranho que tudo me esteja tão indiferente. Isso me assusta. Eu gostaria tanto de me abandonar, de deixar de ter consciência da minha existência, de dormir, mas não posso, sufoco. A existência penetra em mim por todos os lados, pelos olhos, pelo nariz, pela boca, e subitamente, de repente, o véu se rasga. Compreendi. Vi. A náusea não me abandonou, e não creio que me abandone tão cedo. Mas já não estou submetido a ela. Já não se trata de uma doença, nem de um acesso passageiro. A náusea sou eu. Né? E na sua obra, a gente percebe que para lidar com essa vida estranha, né, com esse cotidiano aí onde há o imprevisível, o escritor ele é a solução para organizar a vida, né? A narrativa você consegue organizar a vida e delinear limites, né, nessa existência inventada. Eu queria que você contasse um pouco essas duas referências. Você fala também que o Leminski foi uma figura importante para você. Enfim, eu queria que você contasse um pouco essas referências para a gente começar. Tem muito assunto. Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui falando com vocês, com você. Eu imagino que a literatura ela é um espaço da linguagem. E essa linguagem, por meio das narrativas, dos protagonismos, dos enredos, das tramas, das tragédias que se organizam nesse narrar, no campo da linguagem se possibilita um descobrir da vida. Então, concordo com você quando você diz que a literatura, de alguma forma, ela revela a realidade, a existência. E tudo é, no plano da linguagem, repito, uma consequência, digamos assim, dessa percepção que depende profundamente da arte, depende profundamente dos processos criativos e ousados que em algum momento projetam, sabe, uma explicação, uma percepção, uma sensibilidade. Então, eu acho que ao eleger alguns nomes importantes para mim, algumas autoras e autores, eu estou recuperando nesse registro uma influência, é verdade, mas, sobretudo, o encantamento com a linguagem que, em algum momento, me afetou, sabe? E Sartre, eu tenho essa relação muito forte. Eu não sou de canonizar nada, sabe, Daniele? Eu, na verdade, fico tão encantado por uma jovem poeta de 17 anos que me manda seus originais, enfim, posso ficar tão encantado por uma procura dessas, como também pela leitura de um clássico. Então, eu acho que o Sartre, de alguma forma, ele aplaca uma angústia existencial, uma procura mesmo linguística que está em mim. E a náusea, esse trecho que você leu, ele é um dos trechos mais importantes para mim. E que sorte! Eu tinha uns 14 para 15 quando eu lia a náusea, sabe?
E ele foi uma espécie de livro de autoajuda, né? Como todo livro de filosofia, de certa forma, é uma espécie de receita de bolo, autoajuda, entende? Filosofia, de certa forma, é isso. E o Sartre faz uma coisa que os autores e autoras não devem fazer. Ele usa esse romance, que é um romance da juventude dele, para veicular, né, para traficar um entendimento filosófico que ele já desenvolvia na época. E mesmo assim, ele é extremamente exitoso, ele consegue produzir esse livro que é um clássico. Já fui chamado algumas vezes para falar, 2 vezes, na verdade, para falar sobre esse livro, e cada vez que eu releio, eu descubro coisas novas. Bom, o Leminski é o poeta da minha juventude, né? Eu não descartei Leminski, não poderia descartá-lo, porque ele, digamos assim, ele, como eu já disse muitas vezes, diferente do Sartre, que me amparou também, mas o Leminski me amparou de outra forma. Eu tinha um pouco de vergonha de ter essa relação com a poesia que eu tenho, sabe? Então, a figura do Leminski, a poesia do Leminski, foi uma oportunidade, ou foi, digamos, um fator que fez eu perder a vergonha de ser poeta. Porque vindo de um bairro pobre, anos 80, você ser poeta era meio você ser nada, assim. Então, não era algo admirável ser poeta, pelo menos não de onde eu venho, não do bairro de onde eu venho. Então, a figura do Leminski e a linguagem, a dicção do Leminski foram muito importantes, mas também a Adélia Prado, enfim, tem várias pessoas, não é só o Leminski, né? Até acho que o meu aprender, por exemplo, com a Adélia Prado, que é do mesmo tempo do Leminski, ele é mais, digamos assim, presente, né, do que a leitura do Leminski, continua para mim sendo bastante importante. E você menciona também em algumas entrevistas a figura da sua mãe, né? As leituras que a sua mãe fazia para você. Você tem uma memória, assim, também, um pouco... Enfim, você fala da biblioteca como refúgio, esse teu percurso aí, leitora, a gente queria conhecer um pouco mais, assim. Eu trabalho muito com a figura do monstro, e talvez o meu livro que eu mais goste é um livro de poesia que chama A Timidez do Monstro, e são 2 referências para mim importantes, assim, porque eu sempre fui uma criança muito tímida e eu super me escondia nos livros e na escola, mesmo sendo um atleta que eu fui, e tendo toda essa condição social dos atletas, né? Eu sempre fui da biblioteca, sabe? Ou por me entediar com aquela coisa do intervalo, ou por timidez mesmo. Então, aí tá eu, minha mãe e meu irmão, né? Isso é muito marrom e amarelo. E aí eu tenho esse encantamento pela leitura, que preenche vários aspectos, digamos assim. E sim, foi a minha mãe que... Eu acho que meu pai tem uma capacidade... Ele é um ótimo contador de histórias, mas a minha mãe, ela tem o olhar da arte. Então, isso é muito forte para mim, sabe, Daniele? Essa admiração profunda com a ética, com a postura, com a ingenuidade poderosa da minha mãe, é uma inspiração fortíssima até hoje, e foi uma espécie de porta de entrada, assim, para não só para a literatura, mas para a arte mesmo, né? E antes da gente falar, você disse que essa foto é muito marrom e amarela, a gente vai chegar nele, né? Que é um livro muito importante, né? Mas você na sua obra, né? Você falou dessa coisa da linguagem, né? Eu vou ler um pedacinho aqui do Habitante Real, página 19, começa assim, 2. Quilômetros à frente, resistindo em admitir que, por um segundo, não tivera coragem e que a visão da menina o assombrara como poucas coisas na vida,
Paulo imagina que algum caminhão, embora veículo algum tenha passado no contrafluxo, já deva ter parado e oferecido carona para ela. Roda umas centenas de metros, encosta, desliga o motor, respira fundo, vira-se para a traseira do Fusca, tira o pano cinza escuro que cobre os sacos e bolsas onde estão as roupas da companhia de teatro, abre, pega uma toalha de rosto branca que parece não ter sido usada, um blusão e uma calça de abrigo tamanho P. Encontra também uma sombrinha retrátil cuja cor é o pior dos verdes, um verde cheguei luminoso. Olha à frente e depois pelos retrovisores de novo. Liga o motor, aciona o pisca de conversão à esquerda e retorna pela pista ao sul, mantendo uma velocidade baixa por causa do temporal que está ainda mais forte e dos pneus gastos oferecendo risco do veículo aquaplanar. Tem a sensação de inconveniência, que se agrava com o aumento da numeração dos quilômetros 360, 361, 362, 363, 4, 5, 6, 367. Não se deu conta de ter rodado tão longe. Ela está no mesmo lugar, na mesma posição. Diz a si mesmo para ter cuidado, para não assustá-la. Ela ergue a cabeça e levanta, pega as sacolas recuando uns passos ao perceber que o veículo encostará. Ele, para o seu lado, desce o vidro até a metade, procurando ser o menos ameaçador possível. Pede que entre, como se dirigisse a um estrangeiro que não domina o idioma português. Fala que lhe dará carona, talvez até o posto de gasolina mais próximo ou até a polícia rodoviária. Ela permanece quieta, olhando direto nos seus olhos. Ele insiste, mas ela continua receosa. Não vai adiantar nada. É o tipo da boa vontade que não funciona. Resmunga em voz baixa, antes de pegar a sombrinha e sair do carro. Assim que ela o vê abrindo a porta, atravessa a pista. Já do outro lado, segue apressada na direção sul. Por um instante, ele fica parado, ali, em frente ao Volkswagen, observando-a se afastar. A chuva e seu peso enchem-no de surdez e obliteração mineral. Retorna ao Fusca, pega a toalha, as peças de roupa e, sem parar para praguejar, sem ter a menor ideia do que perderá ou ganhará com aquilo, deixa o carro ali e vai buscá-la. Se, para piorar a situação, a Polícia Rodoviária Federal encostasse querendo saber o que significava aquilo, Paulo diria não haver uma razão clara. Segredaria que nos últimos 3 anos as coisas que fizera foram quase todas parte de uma inércia contagiante, de uma liberdade cega que precisava ser exercida com urgência, não só por ele, mas por todos os brasileiros que, tendo vivido o auge do regime militar agora, precisam prometer a si mesmos que podem ser justos e emancipados e felizes a ponto de aceitar o mais óbvio determinismo, no qual os inimigos são fáceis de reconhecer e a verdade, uma descoberta amistosa, cômoda, predestinada a resistir contra tudo. Vou interromper aqui. Quer falar um pouco para a gente desse livro? Esse livro, ele é uma espécie de levantamento pessoal. É o Habitante Real que a gente está lendo o trecho. É, Habitante Real. Ele é uma espécie de levantamento de uma inquietação antiga, de uma percepção de distância quase insuperável que existe entre a nossa percepção civilizatória equivocada e a tragédia permanente, o holocausto indígena permanente. Então, ele tem essa protagonista, a Maína, que é uma menina guarani de 14 anos. Esse cara é um estudante de direito. E eles se encontram e aí, digamos assim, começa uma narrativa, um envolvimento bastante denso e complicado, porque eles acabam se envolvendo e tendo um filho. E essa relação entre esse estudante de direito, militante de esquerda, que se envolve com essa mulher indígena de 15 anos, né, 14 para 15, e acaba numa gravidez, e ela não conta que está grávida, manda ele embora, porque ela percebe... enfim, isso é literatura, não é, Daniele? Então, essa relação ela se estrutura muito a partir da ideia de que
a personagem Paulo representa o invasor, né? E a Maína é a personagem nativa, original da Terra. E o invasor, mesmo quando ele quer ajudar, ele estraga, né? A sua presença é violenta. E um pouco esse jogo, desse convívio entre os dois, fala um pouco, né, dessa existência invisível e irreal dos indígenas, não só os indígenas que estão dentro de reservas e ainda resistem, mas esses indígenas, né, que circundam, vivem próximos aos centros urbanos e que já foram absolutamente esmagados na sua dignidade, na sua esperança. Esse livro foi desencadeado a partir de uma percepção, a partir de uma série de notícias que começaram a ser vinculadas em 99 e se estenderam por 2000, relatando o suicídio, uma quantidade expressiva, preocupante, trágica de adolescentes indígenas por todos vários lugares do Brasil cometendo suicídio, porque eles olhavam para o mundo que não era deles, né, o mundo dos não indígenas, e eles sabiam que eles não iam poder entrar naquele mundo jamais. Então, a morte era uma espécie de libertação. Isso me levou a uma pesquisa que me levou a, digamos assim, 8 anos de envolvimento com a cultura guarani do sul do Brasil, e ele repercutiu nesse livro que agora faz 10 anos, neste mês de novembro agora, e é o meu livro mais traduzido, mais estudado, mais premiado. Então, eu imagino que Maína permanece como uma questão não resolvida na nossa história. E esse massacre, eu tenho sangue indígena, eu tenho muito sangue indígena, sabe? Não é só sangue negro ou sangue, digamos assim, europeu, né? Sobretudo português e espanhol e esse Scott também, né? Britânico. Eu tenho uma urgência de conexão ou de encontrar, pelo menos, e participar de alguma reflexão, algum debate que aponte uma solução, e ela é cada vez mais complexa, esse convívio é cada vez mais complexo. Você veja que eu estudei 8 anos sobre essa realidade e eu não avancei 1 centímetro, sabe, na compreensão, não consegui me aproximar e muito menos vislumbrar uma solução para essa realidade que é tão trágica, como eu disse, esse holocausto da comunidade indígena, que é algo permanente. É muito interessante. 10 anos se passaram, o mundo mudou bastante, né, em muitos aspectos. O nosso olhar sobre essas questões tem pontos que você levanta nesse livro, em 2011, que a gente lá atrás talvez não tivesse tanta consciência das complexidades. Isso é um dado da tua obra também, né? Os seus personagens, eles não são maniqueístas, né? De forma alguma, e você aponta complexidades para a gente tratar dessas narrativas, dessas questões ligadas, né, ao racismo, ao colorismo, à questão indígena, tratar das complexidades, a historiografia, a literatura, tem cada vez mais ido nessa direção de apontar essas complexidades, mas em 2011 isso ainda não era tão latente nas discussões, eu acho, né? Esse livro ele veio um pouco à frente do seu tempo, né, Paulo? Eu começo a escrever esse livro em 2005, né, Daniele? Olha só. Você realmente conseguiu, e tem uma coisa que é uma luta permanente, né? Tem na orelha também do Habitante Real, a gente tem aí uma imagem, tem uma fala do José Castelo, que ele menciona sobre a Indarangotangos. Ele fala que os contos de Scott perseguem o ser humano ali onde ele é mais humano, e mais desumano também. Ali onde tudo fracassa, e em meio à derrota, num sopro de coragem, o homem, apesar de tudo, vence, né? Então, mas também aí pensando na náusea, né? E pensando essa tomada de consciência, eu acho, né? Que também na leitura a gente vai percebendo que
que essa luta, o percurso, né, a vida cotidiana, ela vai nos permitindo ter mais consciência, e também eu li em várias análises da sua obra, as pessoas sempre reforçam muito que você responde perguntas com novas perguntas, né? Você não traz as respostas prontas, né? Isso é muito interessante também da tua obra, assim. Eu queria que você comentasse um pouco essas questões, assim. Olha, Daniele, eu acho que E a enxergar... relação com a cidade, desculpa te interromper, porque também o deslocamento, né, a experiência do cotidiano, você fala muito das ruas, da padaria, do supermercado, enfim. Que bom que foi para o cinema, né, a tua obra, porque a gente realmente está dentro de um filme quando a gente lê um livro seu. Enfim, desculpa. É uma narrativa imagética, de fato. Mas a relação que eu imagino, e acho que a arte, num momento crítico como esse do Brasil, né, por exemplo, ela é uma espécie de referencial ético, sabe? E de referencial, digamos assim, eu imagino que em vários momentos da atualidade, as respostas e as perguntas mais essenciais, elas estão sendo feitas na arte, sabe? Elas não estão passando por dentro das instituições e das institucionalidades, sabe? Não é o direito que está dando essa resposta, não é a academia. É claro que tem um progresso, né? Tem um amadurecimento no conjunto geral, como há, né? Não posso deixar de referir no movimento indígena, né? Você vê que tem uma resistência maior, mas, ao mesmo tempo, a solução que o Brasil dá para a comunidade indígena, por exemplo, ela é ainda mais violenta, sabe? E ainda mais irracional e desumana do que era lá em 2005, sabe? Ou em 2011. Então, as coisas pioraram bastante para os indígenas. E a comunidade negra também, que está melhor articulada, porque também ocupa de uma forma mais articulada mesmo, né? Os espaços urbanos ou essas esferas, ela está mais próxima, né? Embora numa situação não hegemônica, não hegemonizadora, embora seja maioria, ela é minorizada, né? Pela elite, enfim, pela solução civilizatória brasileira. E eu penso que a resposta que se articula na sociedade e todas as soluções culturais, ela não é que ela seja antecipada pela literatura, entende? Mas o olhar da arte, né, essa narrativa, essa sensibilidade que resulta na narrativa ficcional, ela é uma sensibilidade que percebe, que capta coisas que estão no ar, já estão evidenciadas de certa forma, mas não num volume, sabe, que seja perceptível e convença e aglutine e condicione as outras pessoas. Então, a arte é muito esse radar, né? Muito essa antena antecipatória. Essa questão da cidade, bem, eu sou um homem urbano, né? Eu tenho essa coisa com espaço e eu gosto muito dessa espacialidade nominada, sabe? Eu cito as ruas, eu faço questão de dizer o nome, porque aquele nome significa uma solução, muitas vezes trágicas, não é, Daniele? Porque nós temos nomes de ruas que remetem a pessoas perversas, pessoas malignas. Mas, de qualquer forma, é um resistir histórico, sabe? É um espaço de disputa que foi vencido por alguém, foi perdido por outro alguém, por uma perspectiva, vencida por uma, perdida por outra, e eu tenho certeza que essa nominação, não só das ruas, mas das marcas, dos locais, entende? É uma espécie de jogo semântico até, mas de jogo de identidade, sabe? Se você buscar o que poderia ser uma linha, isso pelo que as outras pessoas falam, evidentemente, né? Não estou autorizado a falar sobre isso, mas, embora eu pense isso, né? Que a literatura ela é muito puxada por uma linha da busca de uma identidade, sabe? E a identidade é referir essas ruas que a maioria delas tem nome de pessoas perversas, né? Tem pessoas bacanas. Então, eu não cito o nome das ruas gratuitamente, sabe?
Quem acha que isso é meio poluído, por que Paulo Scott faz questão de citar o nome das ruas, o nome das lojas, das marcas? Porque isso tudo é um processo de nominação, faz parte da linguagem, que de alguma forma vai condicionar a nossa capacidade de percepção e de interação e de autoconhecimento como nação que não somos, sabe, como coletividade fragilizada que nós somos, né, violenta que nós somos. Então, nominar, por exemplo, uma rua que ele passa e é o nome de um general, sabe, é, é nome de um invasor, né, das terras indígenas brasileiras, isso faz parte do jogo, e esse é o jogo literário, e como eu uso a Maína para significar a, a presença indígena invadida e o Paulo para significar o invasor, essas ruas também não estão gratuitamente alocadas nessa narrativa. Eu acho muito importante você falar isso, né? Porque o Instituto ele tem um público muito grande de educadores e é muito importante essa observação que você está fazendo com relação à identidade, à nomenclatura das ruas, enfim. Aproveitando, eu vou até mudar aqui um pouco o roteiro, porque você já está entrando um pouco mais nas questões políticas, né? E eu vi que em várias falas suas, em várias entrevistas, você fala sobre a literatura engajada, que você não faz uma literatura engajada, mas você faz uma literatura onde a política ela está ali, né? Esse ser político, essa leitura de mundo crítica, né? E eu vi em algumas análises também as pessoas falando que você é engajado com o seu tempo, quer dizer, o seu percurso, né, literário enquanto autor, ele nos traz temas que são temas do nosso tempo, né? E aí você fala sobre a militância, o quanto o Federico, né, ficou cego porque casou com a raiva dele, né, que o desumanizou, que o cegou no Habitante Real, e que o afeto é o caminho, não a raiva, né? Mas você afirma muito, muito na sua obra e fora dela também, nas conversas literárias, tudo, que o Brasil tem uma lógica e uma cegueira cultural, né? Que somos uma colônia extrativistas condenados a essa colonialidade, que nada é novo nesse lugar. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Assim. A sua obra ela traz um pouco a nossa ferida exposta, né? Eu me apaixono por perfis, né, Daniele, por sei lá, personagens pelos quais eu possa me apaixonar e me envolver por anos. Eu sou bem lento para escrever, sabe? Então, eu preciso encontrar uma presença que vai ter uma justificativa, sabe? Vai ter uma funcionalidade numa narrativa que vai me envolver, vai tomar meu tempo, portanto, né, por um espaço longo. Então, eu digo que eu não miro uma relação direta com a questão política do Brasil ou econômico, a tragédia econômica do país, embora seja um país extremamente rico, sabe? Isso nada está na frente desse centro de existência, sabe? Representado num protagonismo ficcional, sabe? Então eu me apaixono pelo perfil e depois eu vou escolhendo o cenário. Então, se a política e as questões essas, né, aparecem e as pessoas me reconheçam como um escritor de abordagem política, isso é tudo consequência da leitura das pessoas. E eu tenho, na verdade, esse compromisso em contar uma boa história a partir dos perfis que me interessam, sabe? E, evidentemente, que eu sou um cidadão engajado, tenho as questões todas, enfim, né, de um país cercado de tragédias como o nosso, mas eu imagino que a vontade de contar
ela está profundamente atrelada a um contar bem, sabe? Ao revelar uma boa história. O que eu acho que a minha literatura tem muito forte, que algumas pessoas dizem que ela é profética, é porque, de certa forma, eu me envolvo, sabe, com esses espaços heterotópicos, sabe? Esses espaços marginalizados, condenados à violência, e essas figuras que transitam nesses espaços na nossa realidade brasileira, sabe, Daniele? Então, eu acho que a minha literatura ela fala de existências que muitas vezes estão ocupando uma cena limite, uma cena trágica limite, mas a lente é muito jogada para o dilema existencial, individual da personagem, sabe? Eu não conto uma história querendo abordar o contexto socioeconômico, sociopolítico do país para veicular um protesto ou estabelecer uma abordagem de resistência, sabe? Não tem isso. Eu não tenho essa preocupação que a minha literatura seja uma resposta política engajada aos problemas e injustiças do nosso tempo, sabe? Essa premissa ela não me cobre, ela não me atinge, e eu desconfio bastante de artistas e autores que já começam justificando, sabe, a sua escrita, a sua arte, dizendo a minha arte ela é uma manifestação de resistência, de defesa dos direitos. Entende? Não, não. Você faz arte, sabe? E a arte ela se expressa sem essa condicionante. É claro que as questões cruciais do Brasil elas me contaminam. Essa questão do racismo que é perverso do nosso país e estraga toda a chance de futuro digno para todo mundo, inclusive para as pessoas brancas, né? Essa elite branca que não entende o quão trágica é a solução deles, né? De ganhar, 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 não importa quantas vidas estejam sendo sacrificadas, quanto futuro esteja sendo sacrificado. As elites, de modo geral, são perversas e mau caráter, né? Mas a elite brasileira é muito, muito, muito mau caráter. E fraca, e covarde, né? Então, não tem como falar do Brasil e situar o cenário brasileiro e uma narrativa brasileira, né, sem estabelecer essa, digamos assim, ligação evidente que há numa dicção, embora a minha dicção realista não seja 100% realista, né? Eu não faço uma literatura realista. Tem sempre uma estranheza por trás, sabe? Tem sempre uma questão meio mística, sabe? Tem uma espiritualidade oblíqua, torta, sabe? Sempre por trás. Tem sempre uma coisa meio mágica, tem sempre um fantástico, sabe? Que está no quarto, quinto plano, assim, sabe? Que projeta uma estranheza, sabe? No próprio estilo, né, da tua escrita, na própria linguagem, a gente sente a tensão, a raiva, uma urgência, né, também. A gente quer uma mudança, né? Os livros mexem demais com nós, leitores, exatamente porque eu acho que você expõe essas feridas para que a gente possa tomar consciência delas e, a partir daí, quem sabe, né, pensar, sonhar, agir de uma outra maneira para ter um outro Brasil. Eu queria aproveitar deixa e até colocaram como imagem as capas do Paulo Lins, que é seu amigo, né, que é um escritor também muito importante, que acho que a obra dialoga com a tua obra muito bem. E queria aproveitar para a gente passar para o Marrom e Amarelo, também da editora Alfaguara, do selo, né? Companhia das Letras, enfim. E queria primeiro ler a orelha desse livro, que foi escrita pelo Paulo, antes de ler um trechinho da obra, para que você comente um pouco ela também, que acho que é uma obra muito importante para todos nós da área cultural, para os professores, educadores. Acho que é um livro assim que tem que ser lido, né? E para o público geral. Na verdade, a gente precisa conhecer esse Brasil, a gente precisa refletir sobre esse Brasil enfim, fora isso, excelente literatura. Mas eu vou ler a orelha do Paulo Lins, que diz assim:
de como usar o flash para o irmão branco, fotografar o irmão negro, até a elaboração de um software para selecionar negros, pardos e indígenas ao direito às cotas raciais no ensino, este romance vem discutir o racismo de forma contundente e, creio, nunca vista na literatura brasileira. Eu, pardo, mulato, negão, neguinho, pretinho, moreninho, zumbi, tizil, azulão, picolé de asfalto, cotista de festivais de literatura, me senti pleno na leitura dessas páginas. Encontrei aqui um brother, parceiro, parça, companheiro, cúmplice, um mano-mano na luta pela igualdade racial nesse país de merda. Com uma linguagem objetiva, a trama que se desenrola em 3 tempos na vida de Federico, o irmão mais claro de uma família mestiça, entre aspas, questiona os nossos valores de classe, entra nos processos político, social e cultural de 1973 a 2016, mostrando um Brasil racista, sem saída, sem perspectiva e sem igualdade, dando-nos só a fuga como direito e promessa de felicidade. Posso dizer que há tempo esperava por um livro assim, e ele veio. Paulo Lins, autor de Cidade de Deus. E aí vou ler um trechinho do livro, que diz assim: Grupo de trabalho para a elaboração dos projetos de criação de instância administrativa federal recursal para fins de seleção dos candidatos pretos, pardos e indígenas a vagas reservadas para cotistas no ensino público federal e para a elaboração de software de avaliação e padronização para fins de seleção em primeira instância administrativa dos candidatos pretos, pardos e indígenas a vagas reservadas para cotistas no ensino público federal, era o que estava impresso na folha de rosto do material que ela tinha acabado de me entregar. Não li as páginas seguintes. Fiquei esperando a manifestação dos outros. Ninguém se manifestou, o que me surpreendeu. Naquele momento, nas dezenas de universidades públicas brasileiras, como todos naquela sala sabiam, alunos se agrediam, verbal e fisicamente, por causa das cotas para estudantes pretos, pardos e indígenas. Uma onda de provocações e ataques que iniciou na mesma semana em que o novo governo assumiu, prometendo implementar uma nova ordem, uma dinâmica de governabilidade que interrompesse a queda livre da economia do país. Onda consciente também com a aceitação da implementação das cotas éticas por universidades públicas de excelência, que havia anos se recusavam a implementá-las. Uma onda que, naquele ano de 2016, acabou ganhando um tom de acirramento de ânimos sem precedentes. E mais adiante você nos diz: era surreal que o novo governo estivesse apresentando para os que se dispuseram a participar da comissão aquela proposta de criação de um software para selecionar quem era suficientemente preto, pardo ou indígena para obter o benefício das cotas. Só podia ser piada. Micheline, entretanto, não estava levando como piada. Depois de distribuir o material para cada um dos membros, voltou a se sentar, agradeceu a colaboração do Rui, que teria trabalhado com a equipe da secretaria, para dar uma redação mais precisa ao material no capítulo da elaboração do software. Rui agradeceu o registro. No seu olhar, estava mais que visível que ele achava a proposta do software uma proposta muito boa. Eu queria que você contasse um pouquinho. Esse livro ele tem uma inspiração na tua vida, né, na tua relação familiar. Eu queria que você contasse isso um pouco. A gente tem fotos, inclusive, já mostramos aí, já exibimos aí uma da sua mãe, com seu irmão, você. Queria que você contasse um pouquinho esse livro para a gente. Seu som acho que está desativado. Desculpem. Esse é o livro da raiva, porque, de alguma forma, eu parto de uma realidade que eu conheço, de uma empatia que eu tenho, para construir uma história ficcional. E, como personagem protagonista do livro, ele é um homem negro, pardo, de pele clara, com um fenótipo, pelo menos no Rio de Janeiro, ele passaria por branco, no interior do Rio Grande do Sul não passaria por branco, e que ele tem essa conexão por
ser um negro de pele clara e se entender negro, né? Então, ele já parte de um lugar onde pessoas negras de pele clara, né, que se recusam a ser auto-identificadas como negras, se dizem brancas, né, não chegam, né, nessa... Claro que tem uma empatia, porque vêm essas pessoas de uma família negra, entende? Mas essas pessoas, pela própria postura política e existencial que elas assumem, se dizendo brancas, elas já estão, digamos assim, fazendo uma opção, né, de entrar no clubezinho dos brancos que dizem: olha, você não é negro, você é branco, você é do nosso clubezinho, né? Vem aqui que nós vamos acolher, né? E muitas vezes colocando num lugar bem de traição mesmo, de falta de noção, de consciência, que permite, por exemplo, que a gente tenha o presidente mais perverso, né, da nossa história recente, falando os maiores absurdos e sustentando diálogos e simbologias de supremacia branca, né, de pensamento proto-fascista, de eliminação do outro. E é impressionante como a comunidade negra, essa é uma culpa de todos nós, né? A comunidade negra não percebe o quanto ela é vitimizada por esse acolhimento branco, entende? Então, se você tem a pele clara e pode ter até um cabelo liso, entende? Mas se você tem percepção da sua negritude, do passado, da história, você não pode se dizer branco, né? Até porque brasileiro, aos olhos do estrangeiro, não são brancos, entende? Então, esse tipo de questão desenvolve... bom, para as pessoas retintas nem se fala, né? Mas para as pessoas escuras, pardas, negras, de modo geral, tem essa raiva, sabe? Dessa opressão indígena, sabe? Que é uma coisa que, como é que você permite que uma elite de 1%, 0,5% domine um país como esse país é dominado pelos brancos, pelos grandes donos de terra, né? Por uma parte importante elitista, né, das Forças Armadas, por uma parte elitista muito bem articulada e serviçal, lacaia, né, dos políticos, pela magistratura, uma parte da magistratura, por uma parte significativa do Ministério Público, por uma parte significativa da elite policial, né, que consegue repercutir essa máquina, né, de lavagem cerebral, que consegue fazer com que soldados, né, que correm risco de vida, policiais negros, né, soldados negros, oprimam de maneira tão sem reflexão, tão irrefletida, pessoas da sua cor, né? Atirem, batam, né? Eliminem pessoas da sua cor com uma facilidade tremenda. O nosso país é um dos países mais violentos do mundo. É o país do linchamento, onde se lixa pessoa trans, onde se mata a rodo jovens negros nas periferias ou, enfim, em vários momentos urbanos. Nós temos claramente um país que não consegue se olhar no espelho e não consegue perceber a sua tragédia. Não tem como ficar feliz num país como esse. Não tem como se dizer branco num país como esse. Entende? Então, é muito trágico que a lerdeza dessa movimentação cultural, que é parte da tragédia, né, numa insurreição, entende? Numa resposta, sabe? Claro, tem uma série de fatores que impedem isso. Tem uma violência repressora muito forte no nosso país, né? É muito difícil você se colocar contra ela, mas toda essa raiva, ela está organizada num sujeito que todas as minhas personagens protagonistas, Daniela, elas têm muitas fragilidades, muitos defeitos. Por isso que muitas leituras e muitos leitores e leitoras não se sintam bem com a minha literatura, sabe? Porque até tem uma grande acadêmica aqui de São Paulo que ela disse uma vez: é muito engraçado ler o Paulo Scott, porque você lê o protagonista dele, até pode se identificar com o protagonista por algumas páginas, mas você sabe que em algum momento ele vai mostrar alguma coisa do protagonista que você não vai gostar,
né? Quando a gente está se identificando muito com ele, você desconstrói isso, né? Você puxa o nosso Exatamente. tapete. Porque esse Não é protagonista, maniqueísta, o bom não é só bom e o mal não é só mal, né? perfeito, esse homem negro de pele clara que acha que é o engajado, na verdade ele fez um grande pacto de fuga e abraçou a raiva como uma espécie de blindagem existencial, entende? Fugindo de vários afetos essenciais, né, para que ele compreenda o seu tempo e consiga fazer uma análise menos afetada pela reatividade, pelo ódio, que é importante. Né? Essa conversa de conciliação entre brancos e negros no Brasil, isso é uma cascata até certo ponto. É claro que precisamos de pessoas de pele clara, que se dizem brancas, né? E se digam também antirracistas, entende? Mas esse grande pacto com a elite, olha, não vai acontecer. E é impressionante como a ala progressista do país, e supostamente de esquerda, ela não consegue projetar uma solução para o país que não passe por uma grande aliança, entende? Uma grande convenção, sabe, com essa elite historicamente tão perversa. É muito interessante porque você veio do direito, né? Agora você falando com esse entusiasmo e essa defesa, né, das suas ideias, eu fico imaginando o advogado que você era também. Mas hoje você tem atuado muito entre direito e literatura. Eu queria que você contasse um pouco o livro que você está preparando. Ainda tem alguns assuntos, eu estou vendo que o tempo está indo embora, mas eu vou tentar chegar onde eu quero. Ainda quero falar das mulheres negras, dos afetos também. Mas eu queria que você falasse do livro que você está preparando, que ele também vai mexer com mais uma ferida exposta da gente, né? Ele também vem com um tema aí que, enfim, promete mexer aí com os nossos alicerces, se é que nossos alicerces são firmes. e, enfim, fala um pouco e dessa tua relação com o direito, né? Você está no doutorado, não sei se, enfim. Sim, sim, eu estou no doutorado Entre direito e literatura, né? em psicologia, né, na Federal Fluminense, em psicologia, doutorado em psicologia, que foi o espaço acadêmico onde eu consegui, né, de uma forma livre, articular essa relação interdisciplinar entre direito e literatura. Então, eu estou trabalhando isso que eu tenho chamado de ética da violência na literatura brasileira contemporânea, e eu elegi, então, alguns romances que me parecem essenciais aí, começando por Cidade de Deus, que é o romance que abre a literatura do século XXI, né, embora tenha sido publicado em 97, e depois você vê que tem Ponce a Vicêncio, tem Eles Eram Muitos Cavalos, né, tem também Psica, né, do Edir Augusto, tem Um Defeito de Cor, enfim, são vários livros que demonstram de uma forma muito única, muito verdadeira, essa tragédia marcada pela colonialidade, né, do Brasil, que é uma violência que não deixa de existir, sabe? Ela contamina e afeta as pessoas brancas, pessoas retintas, pessoas vermelhas, pessoas marrons, amarelas, entende? É todo o território nacional. Então, nesse sentido, eu imagino que recuperar a verdade desses livros é uma forma de escrutinar, de levantar, de avaliar a efetividade dos valores democráticos consagrados nisso que nós chamamos de direito posto, de direito positivo, de base constitucional refundadora ou fundadora de um Brasil a partir de 88 que se pretende democrático. Isso porque nós nunca fomos um país democrático. Pergunta para as pessoas retintas se tem democracia. Pergunta para as pessoas da periferia de cores variadas se tem democracia. Não, e muito interessante porque você tem falado para esse público de magistrados, né? Como é que está sendo essa experiência também desse retorno? Aí, pegando um gancho também, na tua literatura tem muito essa questão do retorno. Você também está fazendo um retorno, e acho muito interessante porque acaba que, se a gente não cuidar, a gente fala muito para os nossos sempre, né? Então, você está transitando nesses meios também é muito interessante, né? Levar literatura e as questões que estão te movendo agora como escritor para esses meios, enfim. Eu tenho muitos amigos magistrados e do Ministério Público,
e eu sei o quanto pessoas, Daniele, vinculadas a um compromisso, sabe, com compromisso com a ética democrática, sabe, pelo seu dia a dia, elas são massacradas por um dia a dia, sabe, de convivência com tanta violência e uma urgência de prestação jurisdicional, né, de decidir, que elas acabam se insensibilizando. Então, quando eu falo em literatura, nessa relação interdisciplinar ou transdisciplinar com o direito, eu falo numa forma de estabelecer um canal que vai chegar a um debate mais ou menos público, né, ou pelo menos coletivo, que sensibilize o olhar dessas pessoas, que consigam fazer com que esses discursos de bandido bom é bandido morto, entende? Direitos humanos para humanos direitos, né? Não seja incorporado no dia a dia, entende? Porque se a turminha do WhatsApp ele tem algum promotor, algum juiz dizendo isso, aí você pega um presidente da qualidade que nós temos hoje, né? Trágico como nós temos hoje, dizendo, é isso aí mesmo, a vida é assim, tem que morrer, e daí, cada um cuida de si, né? Eu vou cuidar da minha família, o filé mignon para os meus filhos, blá, blá, blá. Você vê que, de alguma forma, essa moralidade questionável, ela acaba impregnando essas instâncias de prestação jurisdicional, de busca pela justiça. Então, a literatura, eu acho que é um canal muito poderoso de renovação, de aproximação dos valores éticos constitucionais a duras penas conquistados na Constituição de 88, sabe? Que é um marco do qual nós não podemos retroagir, sabe? Porque ela tem problemas? Tem. Mas ela foi a melhor coisa realizada na história do nosso país, certo? Ela foi a melhor lei produzida na história do nosso país. Ponto. Entende? Por isso que a elite não gosta dessa Constituição. Porque essa elite impede essa Constituição impede que a elite brasileira continue sendo a velha elite brasileira usurpadora, covarde, desumana, canalha de sempre. Você acabou dando aí para a gente uma pista de uma bibliografia muito interessante. Espero que as pessoas que assistam o Chá com Livros busquem esses livros que você está nos dando aí de presente como referências, né? Você citou vários autores que a gente precisa ler. E o Marçal Aquino, numa fala sobre os seus personagens, diz que eles são instáveis, capazes de poesia e brutalidade, e menciona que são gente que abre caminho às cotoveladas, cego guiando em campo minado, né? Mas que mesmo com o fracasso, com a derrota, no sopro de coragem, apesar de tudo, o homem é vencedor. E eu vi que em várias falas tuas recentes, você tem afirmado muito que o caminho é afeto e tem falado muito da literatura das mulheres escritoras negras, né? Eu queria que você partilhasse um pouquinho com a gente isso, porque acho que é também uma referência importante para o nosso público. Eu acho que o futuro do Brasil, esse futuro que se descortinou, essa janela que se abriu, ela se deve fundamentalmente à intelectualidade diaspórica negra, feminina. Não basta ser nenhum grande pesquisador para perceber que o grande discurso de renovação da identidade brasileira, que abre, né, uma porta, que descobre uma capa, sabe, que nos impede de nos olharmos efetivamente no espelho, essa ruptura ela é realizada por uma intelectualidade negra, sabe? Sueli Carneiro, Cida Bento, enfim, né? Ana Maria Gonçalves, né? na literatura, Conceição Evaristo, que realizam um explicar, um chegar a uma dimensão negada, a uma tensão democrática e dialética negada, sabe? Inclusive pela academia, né? Branca, elitista, sabe? Por isso que as cotas são importantes, e essa formação de uma nova dicção, um discurso de enfrentamento, porque tudo é linguagem, Daniele. Sim, sabe? e essa O seu entendimento do mundo é linguagem, sabe? E esse enfrentamento ele é linguístico,
sabe? Perfeito, perfeito. É a leitura escrita de mundo, né? Eu acho bonito ver em você, na sua fala, essa urgência que a tua literatura também nos traz. Mas conta do livro novo, Bom, que está por vir. eu estou escrevendo agora esse livro que é Direito ao Antifascismo Brasileiro. Esse título está anunciado há muito tempo e eu não sei como ele, mas ele entra uma espécie desse jogo aí entre o que nós não percebemos e os valores pelos quais nós não queremos lutar, entre eles a democracia, e há também o Ninguém em Rondonópolis, que é um romance policial de fronteira que eu vou trabalhar a tragédia brasileira a partir das identidades que hoje se localizam no centro-oeste brasileiro. E aí você vê o quanto efetivamente há uma mutação constante, né, Daniele, do que é essa elite, né, que só quer dizimar o país, né, custe o que custar. E, evidentemente, que eu vou falar do agronegócio, muito mais dos donos do agronegócio, né, porque o agronegócio tem muitos agricultores e trabalhadores do campo, né, que são tremendamente explorados e tem uma estrutura piramidal nesse sentido, que nesse momento, isso vai ficar registrado para a história, ainda está muito encantada e engajada, né, com um projeto totalitarista, protofascista, de primeiro eu, branco, minha família, primeiro o meu dinheiro, primeiro o meu negócio e o Brasil que se ferre. Claro que nós somos um país precário, é claro que nós temos uma elite política historicamente canalha, né? Está historicamente vendida, né? Serviçal da elite, entende? Mas a solução não é eliminar o outro, entende? Na questão das terras indígenas, por exemplo, caramba, as terras indígenas sabe, não é solução, sabe? É de uma burrice, é de uma violência, de uma tosquice você sustentar, como o nosso presidente sustenta, que as reservas indígenas são um obstáculo para o desenvolvimento econômico nacional. Isso é uma besteira de um tamanho, como é uma besteira tremenda que diz que nós temos que privatizar os Correios, a Petrobras. Se você privatiza os Correios, você acaba com a conexão humana do nosso país. Quem é que vai conectar o nosso país? Vai ser a TNT, o FedEx, a Amazon, o Uber? São eles que vão conectar o nosso país como os Correios fazem? Evidentemente que não. Nunca vão fazer isso, sabe? Então, tem o encantamento pela destruição do país, que hoje tem o apoio irrestrito de uma elite do agronegócio, do capital financeiro e de um processo de milicianização muito, muito radicalizado. Você está mutada, Daniele. Agora foi a sua vez. Agora fui eu, desculpe. Não, estamos ansiosos para ler, né? Você fala eu vi também que em vários textos e falas suas, ora você se diz que você é um leitor, eu prefiro ser nomeado como um leitor mais que um escritor. Ora você fala, eu sou um poeta, eu vi que no seu Twitter está lá, professor brasileiro. Afinal, tem alguma maldição em torno do escritor? E conta um pouquinho para a gente, quer dizer, no começo você tinha inclusive um pseudônimo por vir da advocacia, você começou meio tardiamente na poesia, na literatura, enfim. Não, eu comecei aos 12 anos. É verdade. Você se como publicado, eu comecei mais tarde, aos 34. Mas essa questão do rótulo, evidentemente que eu sou um romancista conhecido, né? Eu sou conhecido como romancista, mas antes disso eu sou um leitor, sabe? Eu me vejo como um leitor. A produção de romance, ele é decorrência da minha condição de leitor. E a produção de romance, ele é decorrência da minha condição de poeta, entende? Se é para escrever, e quando eu digo que eu sou um poeta,
É porque eu tenho uma convicção, sabe, Daniele, que a poesia está no olhar de quem lê, sabe? Claro Era que a minha precisa ter próxima um fala belo texto. aqui, hein? Você agora Oi? era a minha próxima fala aqui. Que eu tinha pego uma citação sua, onde você disse o poeta não está no poeta, não está no poema, está no olho do leitor, né? A importância do leitor para a obra, né? A obra depende desse olhar, não é isso? Eu não acredito em em escrita criativa, eu acredito em leitura criativa, sabe? E o encantamento da poesia, Daniele, está nos olhos da pessoa, na sensibilidade da pessoa que lê. Não é de graça que tão poucas pessoas se conectam com a poesia, entende? Porque tem um esforço, né, de direcionamento da sua sensibilidade, do seu tempo, né, da sua espacialidade. Tem uma questão que, se nosso país conseguisse se ler, sabe, se olhar no espelho, escutar o outro, ler o outro, nós seríamos muito, muito, muito melhores. Então, quando eu me coloco, evidentemente, de uma maneira política, exatamente quando eu me coloco, né, quando eu digo que eu sou um homem negro, pardo, de pele clara, né? Claro que eu sempre me vi assim, entendeu? Eu não tenho essa dúvida que o protagonista do Marrom e Amarelo tem, sabe? Eu nunca tive essa dúvida, porque minha mãe, vendo que tinha um filhote bem pretinho e um filhote bem claro, de cabelo liso, sabe? E ela disse: nós somos uma família negra. Então, isso nunca foi uma dúvida para mim, sabe? Mas quando eu coloco isso de uma maneira mais incisiva, sobretudo a partir do ensino médio, né? É um posicionamento. Quando eu digo que eu sou professor brasileiro, é um posicionamento, sabe? Exato. Eu não coloco assim, escritor, sabe? Porque, primeiro, antes de tudo, eu tenho essa consciência do meu lugar na produção literária, na tradição literária, que é minha obra, diante da qual minha obra é tão insignificante, mas é um grãozinho, sabe, que é jogado nessa tradição, e um grão nunca é desprezível, né? Um, É, no, um grão dentro no, do nosso olho causa um estrago, né? eu, Então, é isso. eu ia ler o Talvez numa Carta, mas a gente já estourou o tempo, você também tem um compromisso. Eu vou só citar um trechinho dele, onde você diz o que de tudo ficará? Literatura? Para que diabos serve a literatura quando você está feliz e tem amor? Amar é algo que não se completa. Literatura é algo que se completa? E uma coisa que eu lembrei, que você você comentando a foto que você tinha feito a pedido do seu editor para um livro novo, você falou dos seus cabelos grisalhos e das novas perguntas que você tem hoje, né? Eu vi uma citação onde você falava, acho que no blog da editora, se não me engano, que a força do tempo, que a sua foto traz a imagem da força do tempo sobre sobre a gana que não atenuou, né? Então, assim, o que o tempo trouxe para o escritor Paulo Scott? Né? A gente tem um livro aí que está fazendo 10 anos, a gente tem aí todo um percurso já consolidado, e o afeto é o caminho? Não sei se o afeto é o caminho, entende? Mas nessa frase, a teimosia é o caminho, sabe? Você saber o que você quer, e porque às vezes o espaço do afeto ele é fundamental, mas às vezes esse espaço tem que ser ocupado pelo enfrentamento. Claro, né, que um enfrentamento digno, amplo, né, que faça sentido, ele precisa ter esse afeto. Você tem toda a razão. Mas o que eu coloco um pouco é que a minha é, a intensidade da minha busca, sabe, meu desconforto, ele não foi atenuado nesses anos todos. E quando eu digo que eu não me considero escritor, ou enfim, eu me considero mais leitor do que escritor, é um enquadramento que é para os outros, mas é para mim também, sabe? Eu não sei o que significa ser um escritor estabelecido, ou consagrado, ou reconhecido,
né? E isso eu trabalhei muito no meu livro O Ano que Eu Vivi de Literatura, que é um livro A que gente não falou desagrada dele. muita gente do meio literário, né? Fiz muitos inimigos com esse livro, porque eu não sei o que é isso num país onde as pessoas são analfabetas, né? Numa quantidade inexplicável, sabe? Submetida a uma ausência de futuro nos espaços de educação, sabe? A ausência de um planejamento, de uma chave de esperança, sabe? Um país onde as pessoas não leem e tem Sim, uma a elite que literatura ela despreza a rompe, né, com o cultura determinismo, né? e tem uma elite, sabe, Daniela, que despreza a cultura. Eu não me sinto muito confortável, sabe, dizendo que eu sou um escritor relevante, sabe? Na verdade, eu me sinto bem constrangido. Eu prefiro dizer em algum momento que eu sou um leitor, né, que busca, e nessa pretensão que surge a partir disso, alguém que, sei lá, né, que se coloca à disposição como professor, entende? Isso falta muito no nosso país, e o nosso país vai para um mau caminho. Quando nós vemos esses espaços de jornal, radialísticos, de TV, absolutamente inadmissíveis, brutais, toscos, ignorantes, violentos, malignos, como Jovem Pan, Record, sabe, TV Record, sabe? Esses espaços, você fica pensando, poxa, olha a influência que esse espectro, né, de manipulação, bom, tudo é manipulação, enfim, né, mas de condução, né, de uma linguagem, como isso é nocivo na medida em que endossa discursos absolutamente perversos, desumanitários, de eliminação do outro, como eu disse, de primeiro a minha família, primeiro eu, né? O meu Deus é melhor que o teu, por isso eu posso te eliminar, a minha orientação, né? O meu gênero é melhor que o teu, enfim, a minha cor é melhor que a tua, sabe? Isso é tudo Na tua muito obra, perigoso. na tua obra, a consciência ela é um caminho para uma liberdade, mesmo que a gente ainda tenha muitos aprisionamentos, né, na nossa existência, não é isso? Essa tomada da consciência, e é bonito ver a tua postura ética, como você se posiciona, né? Essa tomada de consciência ela é fundamental para a nossa existência, né? Eu sou um homem imperfeito, por sorte, muito imperfeito, mas por sorte, minha família e as pessoas que me cercam são pessoas que em algum momento instigam essa inclinação para a procura, sabe, Daniela, pela busca, pela compreensão, entendimento do outro e de mim mesmo, né? O mais importante é você perceber a sua tragédia pessoal, né? Conseguir se olhar no espelho. E isso falta muito, muito, muito para nós. E se depender da elite brasileira, pode ter certeza que o Brasil acabou ano que vem, porque nós temos uma das piores elites, os piores bancos, os piores projetos empresariais espoliadores, né, que se pode imaginar numa realidade americana, né, que tem as suas idiosincrasias e os seus atrasos, né? Veja toda a tragédia social e econômica pela qual vive os Estados Unidos, né, que é o Eldorado, né, dessa elite covarde brasileira. Poxa, Paulo, muito, muito bom te ouvir, né? Nesse momento, acho que a gente precisa de falas como a tua, e queria te agradecer demais pela tua participação, né? Reforçar aí para que as pessoas que assistiram ao nosso Chá com Livros, que elas busquem os seus livros para conhecer esse trabalho importantíssimo que você está fazendo, né? Não só pelos temas que você escolhe, mas por ser realmente excelente literatura. Queria agradecer imensamente a Companhia das Letras, que nos acolheu, foi super parceira aí na preparação desse Chá com Livros hoje. E então, em nome do Instituto Mapupalanga e da Casa Brasileira, agradecemos a você, a tua participação, né? E queria que você fizesse sua fala de despedida, né? É isso, minha cara. Muito obrigado pelo convite. Sei da seriedade do Instituto, sei do engajamento da
Isabel, sei do engajamento artístico e ético que você tem com a sua arte, com a literatura. Então, foi uma felicidade receber o convite, e essa é uma interlocução que não pode ser recusada. Eu imagino que um autor que se sinta confortável com a sua produção, com seu status nesse momento, e recuse esse tipo de interlocução, é um autor ou uma autora que não entendeu nada, nem a sua arte, nem o seu lugar na arte, e nem o futuro, seja ele qual for. Sim, você nos inspira com a sua escrita, com a sua obra, mas também com a sua responsabilidade, com a sua ética. Muitíssimo obrigada. Queria falar para o nosso público que amanhã, no dia 31, domingo, vai começar na Escócia a COP26, a Conferência sobre o Clima da ONU, e queremos que vocês fiquem aqui com um vídeo que vamos exibir, produzido pela ONU, com um alerta para a humanidade sobre a crise climática. Boa tarde e até o próximo Chá com Livros. Muito obrigada. You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Nossa, no final você rasgou, né?